Pai do Senhor para a igreja, amém? Amém. Agradecidos a Deus por mais uma vez estar aqui na casa do nosso Deus, para louvar e bendizer o Senhor, porque somente Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Eu quero aqui agradecer a liderança do conjunto Vozes Angelicais, a irmã Dina com todas as suas companheiras de trabalho, ao pastor, presidente, pela confiabilidade que me foi proposta de estar aqui para servir a igreja com a palavra, amém? O tema está baseado em Marcos 1:29, curadas para servir. Teve uma pequena mudança, né, irmã Dina, de referência bíblica, mas algumas semanas antes já me tinham passado a referência de Atos 9, versículo 36. E o Senhor não me deixou fugir dessa referência bíblica. E é o que o Senhor colocou no meu coração. Eu queria que a igreja se colocasse de pé, por gentileza, em reverência à palavra do Senhor. E que os irmãos abrissem as suas Bíblias. Quero louvar a Deus pela minha família. Meus filhos ficaram lá em Volta Redonda, mas eu sei que o Senhor está cuidando, pelo meu esposo. Eu quero louvar a Deus pela minha família e por tudo que o Senhor tem feito até aqui nas nossas vidas. Abra suas Bíblias em Atos dos Apóstolos 9, a partir do 36, alguns versículos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36, alguns versículos. Queria também parabenizar o conjunto. Estão muito lindo vocês. Deus continua abençoando a vida de vocês. Uniforme lindo, uma cor clean, né? Bom gosto para quem escolheu. Deus abençoe esse servo do Senhor. Vamos então ler o texto sagrado. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se, Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. Pedro fez o quê? Pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta. Vamos repetir essa frase? Tabita, mais uma vez. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Apresentou-lhe o quê? Viva. E isso foi notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Amém? A igreja pode se sentar. Se o Nai quiser fazer um fundo musical, Nai, né? Quiser fazer um fundo musical, pode ficar à vontade, tá, Nai? O texto sagrado ao qual nós lemos está baseado no Atos dos Apóstolos, como eu falei. Deus já tinha me dado essa palavra, apesar de ter mudado a referência, porque Deus falou muito forte ao meu coração nessa referência, falando sobre Dorcas em Atos dos Apóstolos. A igreja acredita, as irmãs acreditam, que uma mulher comum como eu e você, mas que foi restaurada, que foi curada, transformada pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, ela pode fazer diferença na comunidade em que vive. E essa diferença pode perdurar pela eternidade, as irmãs creiam. Aleluia. E o pano de fundo dessa história, né, de Dorcas. O pano de fundo é que a igreja, né, lá em Atos Apóstolos, está nos seus primeiros anos. Né, está nos seus primeiros anos. E a igreja cristã está nos primeiros anos. E Atos dos Apóstolos relata a continuidade da igreja do Senhor Jesus. Que as palavras que Jesus começou, aqui nesse contexto, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha subido aos céus.
Mas Atos relata que as palavras que Jesus falou, a mensagem que Jesus deixou, ela não se perderam na história. Ela continuou fazendo efeito. Aleluia. Porque a igreja, ela crescia e se fortalecia. Aleluia. A igreja na época, aqui no contexto histórico da qual nós lemos, não tinha recursos. A igreja, ela não tinha recursos para crescer financeiramente. A igreja não tinha recurso para fazer templos. Era uma igreja simples, estava nos seus primeiros anos. O Império Romano oprimia a igreja, perseguia a igreja do Senhor. Mas a igreja, a Bíblia vai falar, a Bíblia diz que a igreja, ela crescia e se fortalecia, porque a ação do Espírito Santo de Deus estava ali, dando virtude e dando poder para a igreja do Senhor Jesus. Nada colaborava na época, nada colaborava para que a igreja, ela expandisse. Aleluia. Mas a igreja tinha uma palavra de Jesus Cristo. E ser-me-ei testemunha. E não ficará só em Jerusalém. Vai para a Judéia, vai para Samaria. E chegou até hoje, em pleno ano de 2025. Porque é pela ação do Espírito Santo de Deus. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Eu não sei como está a circunstância da sua vida. Eu não sei se está colaborando para a expansão do seu crescimento espiritual, material, físico. Eu não sei como que você está. Mas uma coisa eu tenho para te falar. Se você tem o Espírito Santo na tua vida, você vai romper. Você vai romper. Você não vai ficar assim. Você vai romper. Porque o Espírito Santo, ele garante o crescimento. É ele que garante o crescimento. Aleluia. Muitas pessoas foram alcançadas e transformadas pela palavra. Porque a palavra, ela lava. A palavra, ela cura. A palavra, ela entra dentro do teu ser, aonde ninguém consegue ir. Aonde nem o seu esposo, que é o mais íntimo de você, faz. A palavra faz. Ela entra lá naquele cantinho escuro, naquele cantinho que tem lá guardado o teu coração. A palavra, ela pode transformar. Eu creio no poder da palavra de Deus, na água que lava. Aleluia. Glória a Deus. E essa mensagem do Evangelho, não foi em vão que o Senhor Jesus desceu do trono e veio na terra. Porque alcançou multidões. Aleluia. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, amém? E lá na cidade de Jope, uma cidade portuária, conhecida pela sua importância comercial, uma cidade multicultural, com diversas origens, diversas culturas. Lá estava uma mulher, conhecida como Dorcas, uma mulher chamada Dorcas. Aleluia. Ela era conhecida pelas boas obras e esmola que ela fazia. Ela era conhecida como que, igreja? Pelas boas e esmolas que... Ela não era conhecida por ela ter um guarda-roupa completo. Ela não era conhecida por ela ter uma coleção de calçados. Não que ninguém gosta de se arrumar, todo mundo gosta de ficar bonita, até eu. Mas ela não era conhecida pela conta bancária dela. Ela não era conhecida pela profissão que ela tinha. Ela era conhecida pelas boas obras de esmola que ela fazia. E eu faço uma pergunta nesta noite para cada um de nós. Como você está sendo conhecida dentro da tua sociedade, dentro da sociedade que você vive? Resumindo mais um pouco, como você está sendo conhecido no teu trabalho? Como você está sendo conhecido na tua casa?
como teu esposo te reconhece, como os teus filhos te veem. Ela era conhecida pelas boas obras, esmola que fazia. E ela não se sentia menor, não se sentia desvalorizada, não tinha crise de existência. Não tinha crise existencial porque ela só tinha uma agulha e um tecido e linhas para costurar. Não, ela reconhecia o chamado. É porque uma mulher curada, uma mulher que uma vez foi lavada pela palavra, ela reconhece o seu lugar no reino de Deus. Ela não fica com crise existencial porque não me chamou, porque não colocou meu nome, porque eu não estou estampada nos cartazes. Não, ela estava lá na sua casa, na sua cadeirinha, costurando para as viúvas desamparadas, para as viúvas marginalizadas da sociedade. E ninguém via. Aleluia. Mas ela fazia com amor. Aleluia. Às vezes, muitas vezes, nos sentimos desvalorizada porque o nosso trabalho é muito insignificante para algumas pessoas. O que fazemos, talvez para o reino, é tão pequeno. Ninguém dá valor. Já foi falado aqui nesta noite pela irmã Fabiana. Ninguém dá valor fazer coxinha, limpar banheiro da igreja, ficar na porta até o final do culto. Ninguém dá valor. Mas Dorcas, ela não tinha um microfone na mão. Irmã Dorcas não estava no púlpito. Ela não estava nas primeiras cadeiras da igreja. Não, não. Ela estava em casa, sentada numa cadeira e costurando. E não era máquina igual hoje tem, não. Era agulha, agulha. Mas uma coisa especial que eu admiro, Deus, os céus reconhecia. Os céus reconheciam. Os céus estavam vendo o seu trabalho. E no final de tudo, o que importa é o que o céu vê. É o que o céu vê. E o céu está vendo. O que ninguém vê, o céu vê. E há uma recompensa para aqueles que fazem um trabalho servir ao Senhor com amor. Uma mulher guiada. O evangelho foi lá na cidade de Jope e alcançou aquela mulher. E quando foi dado o tema, eu falei assim, Renato, mas lá na referência de Marcos, que está falando que a sogra de Pedro estava enferma e foi curada e estava falando a palavrinha e serviu. Aqui ela morreu. Mas eu fiquei esmiuçando, meditando na palavra. O Senhor falou para mim. E o Espírito Santo falou comigo. Ela foi curada. Antes de ela morrer e ressuscitar, ela foi curada. Porque só serve com amor a pessoa que foi curada no seu interior. Só costura e só faz as coisas escondidas para o reino. Só não se importa de aparecer aquelas que foram curadas. Aquelas que foram lavadas. As que não foram, faz questão de estar estampada nos cartazes. Faz questão de sair na foto. Faz questão de estar no Instagram. Faz questão. As que foram curadas não. É na coxinha, onde ninguém vê, Fabiana. É lá forrando as camas para receber as visitas. Ninguém está vendo. É varrendo o chão, mas faz com amor. Porque o céu está te vendo. Ainda que muitos não te valorizam. Ainda que muitos não te valorizam. Mas faz a obra do Senhor com amor. Com dedicação. E eu fico perguntando. Há desculpas para nós não fazer nada por reino? Qual a desculpa que nós estamos dando para não fazer nada? Quantas mulheres na história, tanto na Bíblia, como fora do contexto da Bíblia, mulheres que impactaram a história pelo seu serviço, pela sua dedicação. E às vezes falamos assim, eu não posso. Eu não consigo. Você é capaz, mulher.
Você é capaz de fazer diferença. Uma mulher curada, ela pode fazer diferença. Eu vou trazer um exemplo cheguei até a marcar aqui, de Suzanne Spurgeon. Ela era esposa de Charles Spurgeon, um grande pregador da história. Ela, depois aos 30 anos mais ou menos, ela teve seus 2 filhos e foi acometida de uma doença. Os pesquisadores falam que foi uma doença uterina, pode ser até uma endometriose, só que na época ele não tinha esse conhecimento. Fez algumas cirurgias, mas não a trouxe muita mobilidade, não fez muito efeito aquela cirurgia que ela fez. E ela, mais de 20 anos, ela passou na cama ou com mobilidade limitada. Mas Suzanne Spurgeon, ela fez a diferença. E eu peguei a frase da pesquisa que ela diz assim, ó: se eu não posso servir ao Senhor em pé, eu vou servir ao Senhor sentada, deitada, mas eu vou servir. E foi o que ela fez. Suzanne Spurgeon escreveu livros, escreveu cartas para pastores. Aleluia. Ela fundou como eu falo aqui, um projeto de fundo de livros que distribuiu mais de 200 mil livros para pastores pobres da época que não podiam comprar livro. Deitada em sua cama, você é capaz de fazer para o reino. Não há desculpa. Não há desculpa. Aleluia. E ela fala aqui mais uma frase que eu achei muito inteligente. Quando eu comecei a pesquisar sobre ela, eu fiquei impactada. E ela falou numa frase assim, ó: o meu quarto se tornou um santuário onde Deus me visita com consolo. O meu quarto, teu quarto se tornou o quê? O teu quarto está se tornando o quê? Deus pode entrar no seu quarto com consolo? Ou há pecado demais no seu quarto para Deus entrar com consolo? Ou você está colocando, eu vou falar porque Deus me chamou para falar a verdade, custa o que custar. E ela falou: o meu quarto, aleluia, se tornou um santuário onde Deus me visita com consolo. Faz do teu quarto um santuário, mulher de Deus. Faz do teu quarto um santuário. Se já tem uma televisão na sala, não precisa uma televisão no quarto. Tem coisas que é pecado, mas tem coisas que é tropeço para a gente ficar lá viciado. Fácil demais, deitou na cama, tique, série. Fugir do diabo. Resistir. Resistência. Ele vem com a fúria e você resiste. Aqui não. Aqui não. Deus quer fazer do teu quarto santuário. E a história dessa mulher é conhecida por toda a eternidade. Porque quem lê, quem pesquisa, sabe da história impactante. Outras que eu pesquisei, mas o tempo não tem como eu relatar. Mas não há desculpa para que nós não façamos alguma coisa para o reino. Aleluia. Mas a Bíblia nos diz, lá em Atos 37, que essa discípula, Dorcas, tão amada, tão querida por todos, por muitos daquela época, ela veio adoecer. E enfermando ela, morreu. A Bíblia diz que ela morreu. Aleluia. Porém, a Bíblia vai dizer também que enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. Dorcas morreu. Porém, a Bíblia vai dizer que se levanta alguém para pegar o corpo dela, lavar, perfumar, cuidar e colocar no quarto alto. E colocar lá no quarto alto
Aleluia. Alguém pega o corpo de Dorca, mesmo estando morto. Cuida, porque naquela época, algumas culturas entendiam que se você lavasse o corpo, ele teria esperança de voltar a viver. Alguém pegou o corpo dela já morto, pegou, lavou, perfumou, quem sabe, na esperança, e colocou no quarto alto, na esperança, ela pode voltar a viver. Aleluia. Ela pode voltar a viver. Porque a pessoa entendeu que está morta sim, mas para o Deus do impossível pode levantar dos mortos. Enquanto Satanás com a sua fúria, e ele a cada dia que passa ele se torna mais furioso. Enquanto Satanás com a sua fúria levanta alguém, levanta uma pessoa para dizer para você que não tem mais jeito. Enquanto uma pessoa olha para você e diz: acabou, seu filho, a sua filha não tem mais jeito, vai continuar nas drogas, vai continuar na prostituição, essa depressão é a tua ruína, vai te levar ao fim, essa crise de pânico vai continuar, aleluia, seu esposo nunca mais vai voltar para a igreja. O Senhor Jesus, em sua onipotência, em sua onisciência, em sua misericórdia, levanta alguém que pega o corpo, lava e coloca no quarto de cima, porque tem ainda uma esperança para você. Porque o sepulcro não é o seu lugar. E quando Deus me dava essa palavra, Deus falava assim: eu quero curar, como eu fiz com a sogra de Pedro, mas eu também quero ressuscitar pessoas que estão mortas espiritualmente, que serviram, mas morreram. Porque quem serve também adoece. Quem serve também fica doente. E se não cuidar da doença, quem serve também pode morrer. Aleluia. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite, aleluia, para falar para você: ainda tem uma esperança, mulher. Na sua casa ainda tem uma esperança. Deus vai levantar alguém, e aqui no texto nem vai falar o nome da pessoa. Alguém que nem o nome aparece, porque muitas das vezes para a gente fazer o bem não precisa o nosso nome aparecer. Mas alguém vai se levantar e vai entender que ela está morta, mas ela já serviu. Ela está morta, mas ela já foi útil. Ela morreu, ela adoeceu e morreu. Mas quanto ela já fez pro reino? Porque não queremos ser a geração que sepulta pessoas. Eu, Geniane Caetano, eu não quero ser a geração que sepulta, enterra, morreu, enterra, não. E quem comigo também não quer ser. Eu quero ser a geração que levanta. Eu quero ser a geração que tem a mão, que não quer saber a causa, que não quer saber a causa, o porquê aconteceu. Eu quero ser a geração que dê a mão. Eu te ajudo. A nossa igreja precisa disso. Aleluia. Quantos projetos sepultados. Sabe por quê? Você deu ouvido a alguém que falou: morreu, acabou. Os teus sonhos não morreram. Deus me trouxe como profeta de Deus, porque eu acredito no meu chamado. Alguém falou que acabou, não vai sair do papel. Mas eu, como profeta de Deus, eu pego na sua mão e digo: tem jeito. Para Deus o teu projeto não está falido. Para Deus o teu projeto pode sair do papel, sim. Aleluia.
E morreu Dorcas. E quem aqui hoje nunca precisou de alguém que pegasse o seu corpo, lavasse, perfumasse, olhou para você, estava morto, não era para eles pegarem ela, consequentemente morreu, vamos enterrar. Não, vamos pegar ela, vamos deitar ela, respeito pela história. Deus vai levantar alguém que tenha discernimento para ver o que Deus ainda pode fazer na sua vida. Quantos de nós não já tivemos a ajuda de alguém? Aleluia. Quantos de nós já não precisamos de alguém que nem nome tem? Na minha casa, por exemplo, minha mãe que está ali, cabelos brancos aos seus 74 anos, não tem letra, não sabe ler direito, uma pessoa simples. Mas ela entendeu que eu não vou enterrar. Eu vou pegar o corpo, eu vou lavar o corpo, vou perfumar o corpo e vou colocar no quarto alto. Porque no quarto alto há resultado, há milagre, há ressurreição. Geração que enterra, acabou, geração que enterra. Jesus está voltando, acorda a igreja! Ajuda a levantar! Não ajuda a enterrar não, igreja do Senhor! Os que foram curados não enterram, os que foram curados serve com dedicação. Hoje a família da minha mãe, tudo para o santo nome do Senhor ser glorificado. As filhas são felizes, casadas e bem casadas, com um esposo maravilhoso, meu pai. A minha família é simples, mas a minha família é feliz. Porque alguém entendeu. Eu não tenho sabedoria, mas eu tenho 2 joelhos. Eu não tenho sabedoria, mas eu tenho uma voz. Eu vou levar para cima. Eu vou levar para cima. Ainda no início da minha vida cristã, porque quando a gente é solteiro, a gente não tem muito aquela noção, depois que Deus me converteu, aleluia, que eu casei e voltei para Heroínas da Fé. Quem olhava assim, falava, morto. Eu não tinha muito hábito de ler a palavra, ia para o culto por ir, sentava no culto por sentar, não fazia nada. Mas alguém entendeu, eu não vou enterrar. Na minha época era a irmã Liane. Eu falo isso porque eu sempre lembro dela com amor. Era a líder do conjunto Heroínas da Fé. E naqueles trabalhos, Tatiana, que a gente fazia nos lares, toda semana a gente visitava. Sabe o que a irmã Liane falava para mim? Geniane, lê a palavra hoje no trabalho das irmãs à tarde. Eu falei, irmã Liane, ela é minha filha. Eu falei, mas eu não sei. Ela, não, você pode, você vai. E eu ia lá muito. Hoje, lógico que eu não sei tanto, mas já sei mais alguma coisa do que na época eu lia os versículos. E passava alguns dias, ela falava, você vai ter oportunidade de dirigir, tá? Você vai ter oportunidade, Genia, de trazer a palavra final nos trabalhos, nos lares. E eu comecei a gostar da palavra. Eu falei, eu vou ler porque quem sabe eu vou ter uma oportunidade. Eu vou meditar porque quem sabe ela não vai me dar oportunidade. Alguém entendeu que eu não vou enterrar. Eu vou lavar e vou jogar pro quarto alto. Eu tenho plena certeza que você já teve alguém assim na sua vida. Eu tenho plena convicção que os pastores que estão aqui com muito respeito, já teve alguém também que cuidou do corpo deles e jogou pro alto. Porque entendeu que ainda há esperança para a árvore cortada. Ela pode voltar a viver e dar frutos. Aleluia. Deus vai levantar alguém que entenda que não é para enterrar você. E mandaram chamar Pedro. No versículo 39. E levantando-se Pedro estava ali perto na cidade de Lida. Dorcas morta. Tiveram a ideia, vamos chamar Pedro. Não vamos enterrar não. Vamos chamar Pedro. E foram rogando-lhe. E Pedro foi.
E no 39 vai falar: levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando-lhe as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Quando Pedro chegou lá, as viúvas estavam com as túnicas na mão. Pedro, aqui o que ela costurou para mim, Pedro. Tá vendo aqui, Pedro? Tá vendo aqui? Essa túnica foi Dorcas que fez quando meu marido morreu. Tá vendo aqui? Quando eu estava passando necessidade financeira, ela foi lá em casa, me deu uma cesta básica. Você tem que reconhecer que um dia já fizeram para você. Reconhecimento do que já foi ajudado por alguém. Abaixa essa altivez. Você um dia também já precisou de alguém. Não custa nada você chegar só porque a pessoa agora está doente, morreu. E você quer enterrar? Não, pega aqui, ó. Aqui, ó, o que ela costurou para mim. Reconhecimento. Reconhecimento. Quem sabe ele não fala assim: olha, Pedro, se não fosse por ela, o meu casamento já tinha falido há muito tempo. Se não fosse por ela, os meus filhos tinham morrido de fome. Se não fosse por ela, o meu marido ainda estava nas drogas. Pedro, olha o que a irmã Dorcas fez por mim. Está morta, mas já serviu. E mandaram chamar Pedro. E Pedro fazendo-a sair a todas. Versículo 40. Mas Pedro, fazendo-a sair a toda, pôs-se de joelho e orou. Pedro fez o quê? Pôs-se de joelho e orou. Precisamos orar mais. Eu vou orar, eu vou orar. Quem sabe canta comigo. Eu vou orar, porque quando eu oro... Aleluia de novo. Eu vou orar, eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Precisamos orar. Precisamos orar. Ao invés de pegar o telefone e mandar uma mensagem, entra no quarto e tranque a porta. Quem sabe ainda tem uma solução. A oração é a chave. Hoje já foi cantado aqui o hino sobre a oração. Rasga o seu coração. Conta o que está em secreto. Eu falo que muitas das vezes quando eu oro, eu não tenho muita oração assim muito robotizada. Não tenho muito assim de repetir as mesmas coisas. Eu sento, às vezes no chão, ou na beira da minha cama, ou de joelho. Não importa a forma. Mas eu falo tudo. É como se eu estivesse conversando com um amigo muito íntimo que verdadeiramente ele é. Rasga o seu coração. Senhor, doeu aqui. Eu estou irada. Eu fiquei magoada. Eu não gostei. Mas arranca isso de mim. Eu não posso ficar assim. Alguém precisa de mim. Rasga o seu coração perante o Senhor e ore. Pedro, fazendo a sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. Porque só depois que você ora que você vai ter autoridade de profetizar. Pedro orou. Aleluia. Voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta. É como se ele falasse assim: Tabita,
Levanta, você é muito importante para estar morta. Levanta. Eu não creio que Pedro diga assim, Tabita, minha filha, levanta, não. Ele usou autoridade porque ele orou primeiro. Ele orou, porque quando você ora, você tem autoridade para profetizar. Você tem autoridade, mulher de Deus, se você ora. Para entrar no teu quarto nesta noite, na tua casa, e chegar para aquela situação e falar assim, levanta. Levanta. Usa a autoridade que Deus te deu. Se você é uma mulher que fecha a porta do quarto e ora, não deixe essa situação te amedrontar. Deus me diz nessa noite aqui que tem pessoas que estão tendo crise de pânico, com medo de ficar no quarto sozinho. Mas nessa noite Deus está te falando, ei, chega para a situação e fala, levanta. Você não vai ficar desse jeito. A depressão não vai te matar, porque tem ainda projeto de Deus para realizar na tua vida. Você não vai morrer. E se você morrer, tem alguém que vai te levantar, que vai te ajudar. Você não vai ficar caído não, Senhor. O inimigo, ele quer te ver prostrado, prostrada, de cabisbaixo, com crise existencial, com complexo de inferioridade. Mas quem disse que nós somos inferior, se nós servimos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? E Pedro, chamando, disse, Tabita, levanta. E eu quero que a igreja se ponha de pé comigo nessa noite. Pode, pastor? E você, com a autoridade que Deus te deu, aleluia, você vai pensar em uma pessoa. Você vai falar Tabita na sua pronúncia, vai sair Tabita, para não constranger você. Mas no seu pensamento você vai colocar outro nome. Pensa no nome. E usa a tua fé, mulher de oração. Você ora. Você tem um segredo com Deus. Você é capaz de profetizar para essa situação. Pensou na pessoa? Pensou na situação? Pode ser uma situação que você está vivendo, ou pode ser uma pessoa. Se você quiser colocar a mão para onde está essa pessoa, você pode se virar. Se a tua casa for para lá ou para lá, você pode se virar para onde está essa pessoa. Levanta a mão comigo, igreja. Com fé. Você acredita que a tua palavra pode ter poder se você está debaixo da oração? Que uma mulher pode fazer a diferença e pode ser curada para continuar servindo a Deus. E nós vamos falar 3 vezes. Tabita, levanta. Não é falar assim não, ó, Tabita, levanta. Não, é autoridade. Erga a sua voz. E deixa o inferno ouvir que você não veio nessa noite apenas para fazer um desfile. Você veio porque você acredita que o impossível pode acontecer quando nós estamos alinhados com o céu. E eu tenho plena convicção que vai subir pessoas aqui para testemunhar. Todos numa só voz. Numa só voz. Tabita, levanta! Tabita, levanta! Tabita, levanta! Aleluia! A igreja pode continuar de pé. Hayashuri minakasuri andaramanahasi. Vai se levantar. Ishiri minaya. Kashuri minahasuri andaramanahasi. Vai se levantar. Vai ressuscitar. Não vai ficar assim.
os olhos. E vendo a Pedro, assentou. E ele dando-lhe a mão. E ele dando-lhe a... Você orou, profetizou. Agora dê a mão. Levanta. Não precisa muito não. Uma palavra. Um abraço. Uma mensagem de carinho. Você pode fazer muito mais. E ele dando-lhe a mão. Aleluia. E ele dando-lhe a mão, levantou e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe o quê? Viva. E isso foi notório por toda a cidade. Vai ser notório o que Deus vai fazer na tua vida. Vai ser notório. E muito pode perguntar, mas por que teve que espalhar para todo mundo? É notório. Vão saber que foi Deus que entrou na tua casa, que fez uma transformação na tua vida, e foi notório. E foi notório. A ressurreição que você está precisando vai ser notório. Que a situação que você está enfrentando vai ser notório. Agora não precisa sentar, eu já estou terminando, já terminei. Eu queria chamar aqui na frente. O Espírito Santo tocou no meu coração quando eu estava meditando a palavra. Pessoas que serviram, mas estão adoecendo. Ou até morreram. Mas eu também quero chamar aqui na frente pessoas que querem ser igual a Pedro. Orar. Chamar pelo nome. E dar a mão para aqueles que já morreram, para aqueles que estão doentes. Alguém quer ser igual a Pedro? Pode vir aqui na frente. Alguém quer ajudar? Alguém a se levantar para servir? Pode vir aqui na frente. O céu está vendo o seu coração. O céu está contemplando o teu desejo, mulher de Deus. E aqueles que vieram, que precisam de uma ressurreição, Deus vai ressuscitar. Eu quero chamar aqui na frente aquela mulher de rosa. Essa mulher aí de rosa morena. Deus falou comigo. Aquela de rosa. É um mistério que Deus falou comigo em casa. Quando eu meditava na palavra. Deus falou assim, eu vou colocar pessoas que estejam de rosa na igreja. Todas de rosa. E você vai chamar na frente. Quando eu cheguei aqui, ela estava. Eu falei assim, ela é uma. Incrível, né? Quando você ora, Deus faz cada coisa. Mas eu sou obediente, pode achar, né? Estranho, mas eu obedeço a voz de Deus. Só essas duas que estão de rosa. Você também é rosa, não é? Então pode vir aqui na frente. E Deus falou assim comigo. Eu vou trazer ressurreição para a tua casa. Você pode levantar a mão? Eu vou trazer ressurreição para a tua casa. E eu dou autoridade para você chegar na tua casa e profetizar vida. E eu entrego a minha oportunidade aqui. E eu peço o pastor Felipe. O pastor Felipe está aqui? Você pode fazer, pastor Felipe, essa oração para os irmãos? E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Oh, glória a Jesus. Estenda as suas mãos.